Nós estamos estudando já há muito tempo, desde quase do início do ano, o Evangelho de Marcos. Então nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo, e eu sei que vocês também estão, até porque fica registrado lá no YouTube as nossas mensagens, e nós aprendemos muitas coisas do Evangelho de Marcos durante essas semanas, esses últimos meses. O que nós aprendemos é que, com uma pequena exceção, quase toda a criação de Deus sabe exatamente quem é Jesus. Mas a principal exceção é os seres humanos. Eles têm dificuldade em aprender e saber, conhecer e aceitar quem é Jesus. A gente sabe que Deus, ele anunciou a identidade de Jesus Cristo lá no seu batismo. Vocês lembram que nuvens se abriram no céu e veio uma voz: "Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria." Lá no Monte Tabor, por ocasião da sua transfiguração, a mesma coisa, uma voz que vem do céu. Ou seja, as nuvens, elas se rendem ao poder e à glória de Deus. E aqui nós temos exatamente no Evangelho de Marcos muitos acontecimentos. Deus anunciou a identidade de Jesus no batismo, lá no Monte Tabor. Os demônios que são falados aqui em Marcos, as possessões, elas sabem quem é Jesus quando ele os expulsa. Os demônios sabem. Todos os tipos de doenças e infecções sabem quem é Jesus quando ele cura as pessoas. A morte sabe quem é Jesus. Há uns 4 finais de semana atrás, nós refletimos sobre o momento em que Jesus ressuscita a filha de Jairo, quando ele diz: "Talitá cumi", menina, levante. A morte sabe quem é Jesus, a morte conhece Jesus. O vento e as ondas do mar da Galileia também sabem quem é Jesus. Há umas 3 semanas atrás, Jesus estava no barco, atravessando junto com eles. Hoje ele está orando no monte, mas ele estava no barco. E então o vento veio forte, as ondas levantaram e Jesus dormia com toda a sua calma. Os discípulos acordaram ele. Vocês lembram? "Mestre, não te importa? Nós vamos morrer." E Jesus então repreende as ondas, repreende o vento, como você repreende aquela criança que durante o meio-dia faz barulho e o pai quer cestear. Você diz: "Fica quieto, não faz barulho, te acalma, eu quero dormir." Esse é Jesus. A natureza o conhece. A morte, o vento, Jesus os acalma com a sua palavra. No entanto, os seus próprios discípulos, as testemunhas de todos esses acontecimentos, elas tinham dificuldades. Há quem diga que o momento de maior fé expressado na Bíblia é o momento em que Jesus está pregado na cruz. E então Jesus ora a Deus dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem." Na frente de Jesus estava um dos guardas romanos que ouviu isso. E ele teria dito o seguinte, Marcos 15, 39. Ele teria dito: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Nas suas milhares de crucificação e experiências de crucificação, aquele guarda ouviu milhares de bandidos praguejarem, blasfemarem, gritarem. Mas Jesus perdoa aqueles que fizeram tanto mal a ele. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E o relato de hoje, de Jesus andando sobre as águas, não é diferente. Mais uma vez, nós vemos que a natureza sabe quem é Jesus, mas os discípulos permanecem confusos. Como diz o nosso texto, eles estavam apavorados, confusos, amedrontados. Então a leitura de hoje começou quando Jesus fez seus discípulos entrarem no barco e irem antes dele para o outro lado. O texto bíblico diz que Jesus fez com que eles entrassem no barco. Esse fez significa compeliu, forçou. Jesus forçou
É como alguém diz, olha, vamos sair daqui, porque vai acontecer uma coisa muito estranha. É como a gente diz, olha, vai chover, vamos recolher as roupas rapidinho porque vai chover. Vamos recolher a lenha porque ela vai molhar. Vamos nos agasalhar, vamos recolher a lenha porque vem o frio aí de -1 grau na quarta-feira. Jesus forçou os discípulos para partirem para o outro lado. Então, esse alerta vermelho nós precisamos revisar segundo o contexto. Jesus acabava de multiplicar pães e peixes e alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, não sabemos. Mas ele tinha alimentado uma multidão. E a multidão faminta achou isso espetacular. Numa cultura de fome, de bastante miséria, uma cultura apenas de subsistência mais básica, onde apenas alguns poucos privilegiados ficavam regularmente satisfeitos após cada refeição. Aí vem um homem e que transforma cestos numa indústria onde saem pães e peixes de maneira milagrosa e espetacular. O que o povo acha? Esse tem que ser nosso rei. É ele, o rei do pão, o rei do peixe. Nossos problemas estão resolvidos. E vinha um povo para declará-lo o rei do pão, o rei do peixe. E Jesus diz aos discípulos, vamos sair daqui, vamos sair. Antes que os discípulos também gostassem dessa ideia de serem os príncipes do pão e do peixe. Notaram? E se Jesus tivesse sido colocado como o rei do pão e o rei do peixe, ele não teria morrido na cruz. Nós estaríamos mortos em nossos delitos. E a palavra de Deus não se cumpriria no Messias. Então Jesus os forçou a atravessarem para o outro lado do mar. Então a única coisa é que Jesus não veio para ser um rei terreno. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o desejo do povo era fazer de Jesus um rei. E isso seria uma tentação tremenda para Jesus. Seria uma tentação tremenda para os discípulos. E Jesus foge da tentação. E ele nos ensina a também fugir. Jesus foi tentado. Depois de 40 dias no deserto, ele sozinho, o tentador, chega. Ele espera 40 dias no momento de maior fome, de maior fragilidade. E ele quer pegar Jesus, mas não consegue. Por que o diabo não tentou Jesus no Monte Tabor, quando Jesus transfigurou-se, quando Jesus estava de barriga bem cheia, quando ele estava na companhia de 3 discípulos? Lá o diabo não tentou. Cuidado, ele te pega sozinho, ele te pega desprevenido, ele te pega com fome, ele te pega com raiva, e essa raiva transforma em ódio, e esse ódio transforma em homicídio, e você é dele. Obviamente, as pessoas se fartaram, eles não sabiam que Jesus era o Cristo que veio para receber o castigo por seus pecados. Eles achavam que era apenas um mágico, alguém espetacular e que fazia pães e peixes do nada. Eles não sabiam que ele veio para morrer o castigo dos seus pecados com seu sofrimento da morte na cruz. Jesus reconheceu a tentação e agiu rapidamente para tirar os discípulos daquela situação antes que eles também fossem atraídos por essa tentação. E ele então os levou para o mar com a instrução para eles irem para o outro lado. Ele então dispensou as multidões e depois ele subiu a montanha para orar. É lá que ele vencia as tentações, com a oração, em comunhão com o Pai. Enquanto você está em comunhão com o Pai, o inimigo não vem. Mas se você vacilar, ele vem. Jesus orava regularmente, especialmente durante os momentos de intensa tentação. E enquanto Jesus orava, os discípulos lutavam para atravessar o mar da Galileia. Agora o vento soprava ao contrário. Alguém já sentiu o vento soprando ao contrário? Você rema na tua vida e nada dá muito certo. Você parece que está sempre no mesmo lugar. Você quer progredir e não consegue. Você quer adquirir e não pode. Você quer se livrar de uma doença, mas parece que ela não vai. Você já gastou bastante com remédio, já fez muitos exames. Parece que não tem mais solução.
Esses somos nós no meio do lago da vida, remando, remando contra o vento. Mas essa é a grande mensagem. Lá da montanha, o Mestre te vê. Ele te vê. Ele sabe o que está acontecendo. Jesus vê aquele barquinho lá no meio da imensidão, remando inutilmente, quem sabe até arrodeando em círculos, tentando vencer o vento da dificuldade. Mas Ele nos ama. Ele amava os discípulos, apavorados, amedrontados, que iriam negar Ele depois. Não tem problema. Jesus tem um coração maravilhoso. E Ele também nos ama. Nas nossas dificuldades, Ele nos ama, Ele se importa conosco. Então, Ele desce e vê os discípulos apavorados. Dessa vez eles ficaram muito frustrados. Apesar de toda a sua experiência como pescadores, eles não conseguiam fazer nenhum progresso na água. Quanto mais eles remavam, mais eles ficavam no mesmo lugar, andavam em círculos. Marcos nos conta que os discípulos lutaram no lago enquanto Jesus orava na montanha até a 4ª vigília, ou entre as 3 e as 6 horas da manhã. Para a gente lembrar, a primeira vigília é das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília é das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3. E a quarta é das 3 às 6. 3 horas, 3 horas, 3 horas e 3 horas. 3 vezes 4, 12. É a noite. Até de manhã, os discípulos estavam remando, remando e não saíam do mesmo lugar. E Jesus provando eles, provando a sua fé. Então eles lutaram no lago enquanto Jesus orava na montanha. Os discípulos praticamente estiveram no lago a noite toda e Jesus quase orou a noite toda. Jesus terminou de orar e olhou para o lago da montanha. Ele viu que os discípulos ainda estavam lá. Então ele desceu a montanha até a costa, atravessou a costa até a água e então continuou andando na superfície do mar da Galileia. Mais uma vez, nós vemos que a água sabe quem é Jesus e ao seu comando ela suporta o seu peso. Por outro lado, os discípulos pensam que Jesus é um fantasma. Quando você não tem o conhecimento suficiente de Deus, você acha que Ele é um fantasma, você acha que Ele é alguém com um chicote na mão, Ele acha que é alguém que vai lhe castigar, Ele acha que é alguém que vai lhe recriminar, você acha que Ele é alguém que vai lhe condenar. Isso é não conhecer Deus. Mas quando a gente se aproxima dele, a gente conhece mais. Os discípulos veem como um fantasma. Sua frustração, a frustração dos discípulos com o vento transformou-se num terror, com aquela figura que vem caminhando até eles na água. Eles estavam certos ao presumir que a figura que caminhava até eles na água é mais do que um homem comum, é sobrenatural. Mas eles estavam errados ao presumir que eles correm algum perigo por causa daquele homem que está vindo. Ele vem ao encontro. E Jesus identificou-se, ele disse: olha, coragem, sou eu, não tenham medo, sou eu. Quando Jesus disse sou eu, ele estava falando exatamente como Deus falou a Moisés lá no Monte Sinai, quando Deus aparece num arbusto ou numa sarça, que está pegando fogo. Ele fala com Moisés, e Moisés pergunta: quem és tu? Eu. Quem sou eu? Eu sou o que sou. Eu sou. Meu nome é Eu Sou, aquele que é, aquele que tudo é, aquele que é dono de tudo, aquele que é o alfa e o ômega. Quando Jesus diz, não tenham medo, sou eu, ele está dizendo, eu sou o mesmo Deus que falou com Moisés. E Moisés era o grande profeta. Todos o conheciam e o veneravam. Jesus se identifica. Então Jesus basicamente disse aos discípulos, eu sou o Deus de Moisés. Oh, que tranquilidade, o Deus de Moisés. Jesus então entra no barco com eles e o vento cessou. Mais uma vez nós vemos que o vento sabe quem é Jesus. No entanto, os discípulos não entenderam, pois Marcos prosseguiu dizendo, eles ficaram totalmente apavorados, porque eles não entendiam dos pães, mas os seus corações estavam endurecidos.
Eles não tinham entendido o que estava acontecendo. Olha, é perigo nós ficar lá. A tentação é muito grande deles chegarem e nos querer colocar como rei de toda essa região aqui. Porque nós lhes damos pão e peixe. Esses discípulos haviam testemunhado curas. Esses discípulos haviam testemunhado ressurreições. Esses discípulos haviam testemunhado exorcismos. Esses discípulos haviam testemunhado controles climáticos que Jesus fez. Esses discípulos haviam testemunhado a produção de alimentos em grande escala e para grandes multidões. Alimentar 5, 8, 10 mil pessoas. Quantas toneladas de alimento Jesus não produziu pela sua palavra? Os discípulos testemunharam tudo isso. E agora vem Jesus andando sobre a água. Mas o texto diz que eles estavam apavorados e com medo. O que sobra para nós que não vimos isso? Mas nós vemos pela fé. As suas mentes estavam fechadas. Isso é obra do Espírito Santo, abrir as mentes. Então, o barco, ele é símbolo da igreja. Falamos nisso na semana passada, estão lembrados? E as profundezas do mar costumam representar as forças do mal que atacam a igreja. Nós estamos como igreja num barco, e esse aqui é o nosso barco. Ventos já sopraram contra ela, mas as portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus está aqui. Aliás, quando Jesus não está na igreja, ela nem igreja não é. Ela se transforma num clube de arrogâncias, num clube de quem pode mais, num clube de competição, num clube de vaidades. Mas Jesus elimina de nós tudo isso. Quando os discípulos estavam no barco sozinhos, quanto mais trabalhavam, mais ficavam no mesmo lugar. E a igreja não é diferente. Se ela esquecer de Jesus e não deixar Jesus falar, ela não vai a lugar nenhum. Ela rema e fica sempre no mesmo lugar. Nós podemos trabalhar duro, mas se Jesus não está na igreja, nós estamos presos, amarrados. A igreja é então um naufrágio esperando para acontecer. Mas então os discípulos ouviram a sua palavra. Coragem, não tenham medo, sou eu. Eles aprenderam que a figura que se aproxima deles na água não era seu inimigo, mas o seu mestre, o seu amigo, o amigo mais fiel, o companheiro de todas as horas, que os havia instruído e os instruía. Então assim é quando o Espírito Santo opera a fé em nós por meio da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu para a congregação de Roma, quando ele disse que a fé vem por ouvir e o ouvir vem por meio da mensagem de Cristo. Ele age, ele amolece o nosso coração. Você tem o seu coração amolecido pela palavra? Que bom, ele é terreno fértil. Então, à medida que o Espírito Santo opera a fé em nós por meio do Evangelho, nós passamos a conhecer Jesus como nosso Salvador e amigo. Nós nos interessamos por Ele, pelo que Ele quer nos dizer. Eu busco conhecimento cada vez mais. Eu busco estar com os irmãos na fé. Eu busco entrar nesse barco maravilhoso que é a igreja. Para onde iremos? Diz os discípulos, só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu. Não há em lugar nenhum outro. Então Jesus não veio para nos arrasar, para nos arrastar para as profundezas do mar, para as profundezas do julgamento. Em vez disso, Ele é o amigo que suportou a dor, a cruz, o Gólgota, foi crucificado. E Ele então, pela sua crucificação, nos salvou. Assim como Jesus veio sobre as águas para os seus discípulos, Ele um dia veio também sobre as águas do batismo para cada um de nós. Nós fomos batizados. Isso nos traz paz, isso nos traz perdão. E fortalecendo esse batismo, nós temos a vida eterna. Então o relato de Jesus caminhando sobre as águas nos dá mais um exemplo do vento e da água, proclamando a identidade do Filho de Deus. A dureza do coração dos discípulos nos dá outro exemplo de que nós não podemos, por nossa razão ou força, crer em Jesus Cristo, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho, nos iluminou com seus dons. Lembra? A gente teve que decorar isso lá nas aulas de catecismo.
E aquilo continua e vai continuar até o fim dos tempos. Apesar da proclamação de toda a criação, nós seres humanos às vezes não entendemos. Jesus precisa vir até nós e Ele vem. Ele vem com perdão. E onde há perdão, há também vida e salvação. E Ele sela o perdão com a Santa Ceia que nós já vamos tomar. Quando Jesus entrou no barco, tudo ficou em paz. Jesus vai entrar depois pela nossa boca. Nós somos um barco que navega em turbulência, mas Jesus vai estar conosco. Ventos vão nos empurrar ali fora, de todos os lados, mas Jesus está conosco. A Santa Ceia é espetacular. Aproveitem sempre esse momento. Então, quando Jesus entrou no barco, tudo ficou em paz. E da mesma forma, a igreja só pode estar em paz quando Jesus está na igreja. Sem Jesus, a igreja é um naufrágio prestes a acontecer. Na verdade, como eu já disse, nem igreja é. Com Jesus, a igreja está sã e salva. Só quando Jesus está presente é que temos a verdadeira igreja, a única, a santa igreja cristã, que durará para sempre. Eu faço parte dela. Vocês também. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Que a paz de